Isaías capítulo 9. Isaías capítulo 9, muito conhecido, né? Como diria o outro, cantamos em versos e prosas, né? Eu achei que ia sair hoje, Glaucio, desse louvor. Isaías capítulo 9, verso 6. Diz assim: Pois nasceu um menino, um filho nos foi dado. Ele recebe todo o poder, o governo de toda a terra. E ele será chamado de maravilhoso conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno e príncipe da paz. O seu reino sempre crescerá. Amém? O seu reino sempre crescerá. Diga isso. Vamos lá? O seu reino sempre crescerá. Amém. E haverá completa paz. Ele governará com justiça e retidão perfeita no trono de Davi. Desde agora, o Senhor Todo-Poderoso, no seu grande amor, vai providenciar para que tudo isso aconteça. Amém? Feche os seus olhos. Espírito de Deus, continua nos dando graça, continua nos ajudando a entender os mistérios da Tua Palavra para este último tempo, Pai. Que neste tempo da Tua Palavra sendo ministrada, que nós possamos ter completa clareza daquilo que o Senhor quer nas nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus, que não haja nenhuma intervenção maligna. Em nome do Senhor Jesus, que esse lugar seja cercado de anjos do Senhor poderosos, para que a palavra e o Espírito do Senhor tenha liberdade em agir. Nós te pedimos no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Bem, vamos ver. Amém? Você está feliz? Amém. Glória a Deus. Então, queridos, aqui está uma palavra gloriosa, né, que a grande maioria conhece. E começa falando e é uma promessa que viria um rei, viria alguém que era Jesus, né? Mas que nesse primeiro momento não menciona o nome Jesus, mas menciona o que esse nome tem, o que esse nome contém. E aí então a palavra do Senhor diz que vai vir alguém e ele vai ter um nome poderoso. E aí você começa a ver e a palavra declara, ele recebe todo o poder, ou toda a autoridade. Primeira coisa que o Senhor declara a respeito de Jesus, que ele tem toda a autoridade. E aí depois começa a falar que o governo de toda a terra está nas mãos do Senhor. E diz que ele é um maravilhoso conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno, o Pai da eternidade, príncipe da paz. Ou seja, o nosso Deus, Jesus, é todo poderoso. E aí então, o Senhor começa a falar, a palavra começa a revelar que haverá um reino, que Jesus virá, mas ele trará um reino, ele trará um principado, ele trará algo novo para a terra. Não é mais aquele sistema que havia na terra, mas haverá algo novo.
E aí começa então a declarar o seguinte, que o seu reino sempre crescerá. Ou seja, aqui nós estamos vendo uma promessa de uma implantação de um reino. E o que tem isso a ver com Tadeu, com nós líderes? Está exatamente no começo do verso 7. Na versão corrigida, né, que até uns anos atrás era o que mais se usava, corrigida e atualizada. Era tão engraçado que eram as versões que mais tinham, né, porque não havia uma diversidade de versões. Então se fazia o que nos cultos? Quem tem a corrigida, lê primeiro, ou a atualizada primeiro, enfim, se fazia esse coro. Lembra, Nádia? Né? A leitura responsiva. Então, lia um versículo, a versão corrigida e o outro atualizada. Porque só havia essas duas versões. Então, eu não sei se alguém aqui tem a versão corrigida, mas a versão corrigida diz que o incremento, tem alguém aí? O incremento do seu reino. E aí, então, na verdade, eu devia ter passado para Jaque, né? Mas eu gosto dessa versão que diz o incremento, porque você fica perguntando, o que quer dizer isso? Não é? Você já perguntou, o que é esse incremento? De vez em quando a gente vê alguém falando incrementado, né? Antigamente se falava isso, minha mãe fala muito essa palavra. Mas o incremento do seu reino, e haverá completa paz. Então o que quer dizer essa palavra, o incremento? O aumento. O aumento do seu reino, o crescer, o ampliar do seu reino. Sempre crescerá. Queridos, aqui está um segredo para nós, você que é líder e aquele que vai ser, porque todos serão, amém? Nós somos chamados para ser líderes. Você pode dizer assim, mas eu não quero, mas você foi chamado para isso. E você, eu não sei quantos de vocês, quantos aqui, eu estou falando no trabalho secular, que gosta do que faz, levante a sua mão. Amém? É tão bom quando você faz algo que você gosta, não é? E você já reparou que você produz muito mais? Porque quer ver uma coisa ruim é você fazer algo que você não gosta. E aí o que acontece? Tem pessoas que trabalham naquilo que não gostam. Trabalham. Você não trabalha? Mas fala a verdade, sempre te falta uma coisa. Você pode fazer o trabalho que a outra pessoa diz, eu jamais iria fazer isso. O Zé R.R. sabe disso, né? Alguém já deve ter falado isso para ele. Eu jamais iria cuidar de doente. Mas talvez você até faça algo que você não goste. Você faz. Mas lá dentro de você, sinceramente, falta alguma coisa. E aí, queridos, eu quero dizer para você que está aqui nessa noite, talvez você diga assim, eu não quero ser líder, eu nunca vou ser líder, eu sempre vou ficar sentadinho no meu banco. Amém? Eu creio, tenho certeza, se você guardar a sua vida, você vai para o céu, sem problema, né, pastor? Sem problema. Se você tiver uma vida de santidade, você vai para o céu. Mas eu quero dizer que você sempre vai ter algo na sua vida faltando. Porque nós fomos chamados para liderar. A palavra do Senhor diz que nos colocou por cabeça e não por cauda. Aí você pode dizer assim, então eu a partir de amanhã eu vou ser presidente do Brasil. É cada um naquilo que o Senhor te chamou. Mas querido, quando você faz aquilo que o Senhor te chamou, as coisas são bem melhor. Então todos nós somos chamados para sermos líderes. E aqui no verso 7, nesse primeiro parte do versículo, está todo o segredo. Na verdade, eu digo que é a base do reinado do Senhor. A base desse reinado de Jesus está exatamente nesse começo, dizendo que o seu reino sempre crescerá, sempre vai ampliar, sempre vai aumentar. Diga isso para a pessoa que está ao seu lado. O reino do Senhor sempre irá aumentar. Amém? Então guarde essa palavra. O reino do Senhor sempre irá aumentar. Aqui era o início.
A palavra está começando a dizer que o reino do Senhor viria. E aí então vem Jesus e ele começa então a estabelecer o reino dele. Mas eu quero que você vá para Lucas capítulo 17. Lucas capítulo 17. E agora, se segure na cadeira, aperte seus cintos. Olha o que diz a palavra do Senhor. Lucas capítulo 17, verso 20. Começa dizendo assim: um dia os fariseus perguntaram a Jesus: quando vai começar o reino de Deus? Jesus respondeu: o reino de Deus não vem acompanhado por sinais visíveis. Olha só, o reino de Deus não vem acompanhado com sinais visíveis. Então tome cuidado. Às vezes nós achamos que há coisa de Deus. Não, olha o que está acontecendo lá. O reino de Deus não vem acompanhado por sinais visíveis. Não é isso que diz que o reino de Deus está estabelecido naquele lugar. Mas aí a palavra continua dizendo: não se poderá dizer começou aqui neste lugar ou ali naquela parte do país, porque o reino de Deus está entre vocês. Eu acho que em outras versões diz que o reino de Deus está dentro de você, dentro de nós. Eu quero que você diga: o reino de Deus está em mim. Oh, queridos, aí a coisa começa a mudar. Por isso que a palavra declara assim: olha, o reino de Deus não pode ser que começou aqui, ou seja, não está agregado, não tem exclusividade com uma denominação, com um lugar, com um momento. Não, o reino de Deus não começou aí. Sabe por quê? Porque o reino de Deus está dentro de nós, está dentro de você. Então, quando você aceita o Senhor Jesus, você se batiza, você entrega a sua vida para o Senhor, ali está começando o reino de Deus. Então, o reino de Deus começa aqui, começa na Bahia, começa na Índia, começa em vários lugares. Mas aí a palavra do Senhor diz, lá em Isaías, que diz que esse reino sempre crescerá. Então, primeira coisa, líder, você que está aqui neste lugar, o reino de Deus está na sua vida. E ele vai sempre crescer. Então, ele cresce por misericórdia do Senhor. Não é porque eu faço alguma coisa, é porque o reino de Deus está dentro de mim. Às vezes nós achamos que há exclusividade. Porque eu tenho isso, ou porque eu tenho aquilo, porque eu oro, porque as coisas acontecem, o Senhor me usa em palavra profética. Nada disso é o reino de Deus. Porque ele diz, o reino de Deus não são com sinais visíveis. Isso são ferramentas que o Senhor nos dá para trabalhar no reino de Deus, mas o reino de Deus está dentro de nós. E aí então nessa noite eu quero dizer para você que este reino sempre vai ampliar, sempre vai aumentar, porque se você voltar lá você vai ver o que a palavra do Senhor diz, Isaías capítulo 9, continuando diz assim, porque o Senhor Todo-Poderoso, no verso 7, o Senhor Todo-Poderoso, no seu grande amor, vai providenciar para que tudo isso aconteça. Então é o próprio Deus que está encarregado de fazer com que esse reino aumente. E a palavra do Senhor diz que esse reino é eterno. Então ele começou por Jesus e foi aumentando, 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 aumentando e vai aumentar até eternamente. Ou seja, nunca vai acabar. O reino de Deus está dentro de nós. Quando nós começarmos a entender isso, que o reino de Deus está em nós, e que ele precisa crescer, ele precisa aumentar, aí você vai começar a entender que quando você está à frente de algo, quando você está liderando, você apenas está deixando o reino crescer. O reino crescer. É esse entendimento que nós temos que ter, porque muitas vezes nós achamos que nós estamos fazendo alguma coisa para o pastor, para a igreja. Então qual que é a nossa palavra? Até às vezes eu caio nessa. Minha igreja é em células, minha igreja é discipulado.
Amém, isso é uma ferramenta. Mas eu tenho que entender primeiramente que o quê? O reino de Deus está em mim, então ele precisa crescer. Porque você lembra a oração do Pai Nosso? Às vezes nós temos tão bonitinho, né? Lencinho, quadrinho. Algumas casas fica aberto a oração do Pai Nosso, mas diz assim o quê? Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Infelizmente, às vezes eu fico bravo, porque todo mundo fala, venha a nós o teu reino. Não, muda tudo a palavra. Diz, venha o teu reino. Quando eu digo, venha o teu reino, eu estou dizendo para o Senhor, olha, pode fazer com que esse reino cresça em mim. Venha o teu reino. Agora, muitas vezes, quando você fala, venha a nós o teu reino, será que nós somos reino do Senhor mesmo? Será que nós temos feito a vontade do Senhor? É diferente, o Pai Nosso diz, venha o teu reino. Ou seja, eu estou reconhecendo, estou dando total controle ao Senhor. Então, quando nós começamos a entender, e então quando você orar, você vai dizer exatamente isso, que o reino de Deus venha e se estabeleça primeiro aonde? Na sua vida. Querido, o reino de Deus não é visível, amém? Então ele não vai abrir uma nova sociedade, ele não vai abrir uma nova ordem. O reino de Deus não faz essas coisas, porque o reino de Deus está dentro de nós. Então quando ele começa a estabelecer, na medida que ele estiver crescendo dentro de mim, então isso vai começar a refletir. Muitas vezes nós achamos que o reino de Deus é a denominação, o reino de Deus é a casa de milagres. Não! O reino de Deus está dentro de mim. E ele precisa crescer. Então, por isso que nós temos que orar que venha o teu reino, ou seja, que seja estabelecido o reino de Deus. Quando eu entender que o reino de Deus está em mim, quando eu entender que esse reino precisa ampliar, que esse reino precisa aumentar, queridos, nós vamos deixar de se preocupar com muitas coisas. Você sabe que para que acontecesse essa mudança, embora que algumas igrejas ainda conservam, mas, querido, tirar os homens e as mulheres da plataforma é algo muito complicado. Nós não vivemos isso, talvez você não tenha noção do que é isso, porque aqui já foi implantado diferente. Mas, queridos, em alguns lugares, eu não estou criticando, foi ensinado assim. Mas parece que estar nessa plataforma é a coisa mais importante. Mas quando nós entendemos que o reino de Deus está dentro de nós, querido, tanto faz estar aqui, estar sentado aí. O reino está aí em você. Quando você começa a fazer algo para o Senhor, você está permitindo que aquilo que está crescendo em você, que aquilo que está ampliando em você, saia para fora e que outras pessoas tenham vontade. É isso, então quando você estiver liderando, comece a pensar, olha, o reino de Deus está aqui em mim, o reino de Deus está aumentando, e então eu preciso que esse reino seja estabelecido, que outras pessoas possam também receber esse reino, e aí então você vai começar a entender que você está fazendo parte de algo que o Senhor quis que você estivesse. 1 Pedro, capítulo 1 Pedro, capítulo 2. Olha o que diz a palavra. Dentro desse reino de Deus que está dentro de nós, olha o que o Senhor fala. 1 Pedro 2,9. Mas vocês não são assim, pois foram escolhidos pelo próprio Deus. Então estão falando das pessoas que tropeçam, que caem. E aí então nesse verso diz assim, mas vocês não são assim, daquele povo que cai, que tropeça. Porque vocês atenderam a palavra de Deus. Então diz assim,
Mas vocês não são assim, pois foram escolhidos pelo próprio Deus. Você foi escolhido pelo próprio Deus, querido. Amém? Você foi escolhido pelo próprio Deus para desempenhar, para aumentar este reino. Você está aqui como numa base. Amém? Esses dias, por acaso eu vi uma reportagem de um embaixador, do embaixador de Israel, aqui no Brasil. Ele estava conversando. E aí, é tão interessante, eu vou tentar achar um vídeo num tempo menor, porque era um vídeo extenso, mas eu vou tentar achar no menor e jogar no grupo para vocês verem. Mas ele falava de um jeito e dizia assim: em Israel é assim, assim, assado. Em Israel nós fazemos assim, assim, assado. Querido, quem assistiu isso falou assim: esse homem realmente é embaixador de Israel. Mas ele sabia de tudo. E ele falava como nação. Sabe, aquela propriedade. Por quê? Porque ele tinha claro qual era a função dele. Ele está representando Israel aqui no Brasil. Então ele sabe de tudo, ele sabe como que é a cultura, porque ele é de lá, mas ele quer e deixa bem claro como é Israel. Ou seja, é o cartão de visita de Israel. E aqui a palavra do Senhor diz que nós somos escolhidos pelo próprio Deus. Aí começa assim: vocês são chamados, vocês são sacerdotes do rei, são santos e puros, um povo que pertence ao próprio Deus. Tudo isso para que vocês possam anunciar como Deus os chamou, da escuridão para a sua maravilhosa luz. Deus nos chamou. E a palavra diz que nós somos embaixadores de Cristo. Então nós estamos representando um reino. As pessoas precisam olhar para nós e não nos enxergar, mas enxergar o reino de Deus. Olhar para você e falar assim: você é diferente. Nós somos chamados para isso, e a palavra do Senhor diz que o próprio Deus nos escolheu. Antes vocês não chegavam a ser povo, mas agora são povo de Deus. Antes vocês sabiam muito pouco da misericórdia de Deus. Agora a própria vida de vocês foi mudada por ela. Oh, glórias! Antes você não conhecia, lembra quando você estava no mundo, você não conhecia, achava crente esquisito, né? Não pensava em estar na igreja. Eu sempre gosto de perguntar: quem nunca pensou em estar aqui na igreja? Levante a sua mão. Amém? Não conhecia nada da misericórdia. Mas agora nós conhecemos, como foi falado no início, da misericórdia de Deus. Agora nós começamos a entender quem somos nós. Quem somos nós para merecermos estarmos representando o reino de Deus? Quem somos nós? Nós não somos nada, mas o Senhor nos escolheu. E aí, querido, dentro desse reinado, o Senhor te escolheu. Então, quando você começar a entender: eu faço parte, eu represento o reino de Deus, e esse reino está crescendo, e ele está crescendo para quê? E aí então vem os dons. Senhor, por que será que o Senhor está me dando palavras proféticas tão exatas? Por que o Senhor está fazendo? Eu oro e as pessoas são curadas. Por quê? Por que isso está crescendo dentro de mim? Então nós, como líderes, temos que perguntar ao Senhor, porque é tudo dele, amém? Por que está crescendo? Por que nós recebemos unção? Por que nós caímos? Por que nós ficamos bêbados no Espírito? Isso faz parte do reino de Deus, está crescendo, está aumentando, mas para quê? Qual é a finalidade? Porque muitas vezes, queridos, nós esperamos de outras pessoas, mas a palavra do Senhor diz: o reino não começa aqui ou ali, o reino está dentro de você. Há alguma coisa que o Senhor plantou na sua vida, que está crescendo, porque é o reino de Deus, e Ele quer usar esse talento, Ele quer usar esse dom. Ele quer usar a sua vida. Então você, como líder,
comece a entender que o reino de Deus está em você e algo está crescendo, algo está aumentando. Mas está aumentando o quê? Para deixar você inchado? Nada disso. Algo está crescendo em você, porque Ele quer te usar neste reino. Ele quer que esse reino seja conhecido. Ele quer que esse reino seja implantado. Então, quando nós começamos a entender que nós fomos chamados pelo Senhor, que o Senhor nos tirou dessa escuridão e nos colocou na sua maravilhosa luz. Antes você não era nada. Hoje você é alguma coisa. Alguma coisa que o Senhor diz que Ele te escolheu. Então qual é a parte que você não está fazendo no reino de Deus? O reino sempre vai crescer, querido. Eu posso parar o crescimento do reino de Deus na minha vida, mas na vida da pastora continua crescendo, na vida da Nádia, da Maria, do José. O reino de Deus nunca vai parar de crescer. Não pense você que se um dia você se aposentar, o Senhor, ali o reino vai parar na sua vida. Mas o reino do Senhor nunca vai deixar de crescer. O reino de Deus nunca vai deixar de aumentar. Então é por isso que pode investir pesado, como nós temos visto, como o diabo está investindo pesado. Domingo de manhã eu falei aqui para as pessoas que estavam, o diabo não está brincando de ser diabo. Querido, ele tem levado a sério a missão dele. Nós é que não estamos levando a sério as coisas de Deus. Nós é que não levamos a sério que o reino está dentro de nós. Mas o diabo, ele tem feito a parte dele muito bem feita. É por isso que na palavra do Senhor tem um versículo que é muito forte, mas infelizmente muitas vezes se cumpre, até na minha vida, que diz que os filhos das trevas são mais prudentes. Então, o diabo, ele está fazendo a parte dele muito bem feita. E você? O que você está fazendo com esse reino que está crescendo dentro de você? O reino de Deus não cresce para nos trazer título. Amém? O reino de Deus não cresce para nos trazer título. Nós já fomos chamados pelo Senhor. Então não precisa de mais títulos. É lógico que vem o reconhecimento, é lógico que o Senhor tem uma hierarquia. O Senhor chama alguns para estar liderando, para estar à frente, mas eu quero dizer que isso apenas é uma questão de organização. Porque quando nós estivermos diante do Senhor, eu não vou ser pastor, não vou ser apóstolo, semi-querubim, salmista, não sei mais o que. Cada dia tem um título, né? Nós vamos ser filhos de Deus. Vamos nos apresentar lá. Quando eu era criança tem um hino, né? Eu acho que é do cantor cristão, não sei, que fala que o nosso nome está na pedrinha branca. Então sempre eu gostava de cantar, de ouvir, vamos cantar o hino da pedrinha branca. O seu nome está escrito numa pedra. E esse nome não vai ter pastor tal, fulano tal. É o seu nome. O Senhor te chamou, o Senhor te escolheu. Mas nessa noite eu quero trazer para você a seriedade de saber que o reino de Deus está dentro de você. E esse reino cresce, esse reino amplia. Esse reino precisa tomar espaço, precisa ter espaço para crescer. Então como que está o crescimento do reino de Deus na sua vida? Como que está o andamento desse reino dentro de você? Porque quando eu começo a entender, e aqui essa palavra é tão extensa, porque existem alguns pontos dentro do reino de Deus, para que esse reino aumente, mas eu quero dizer de um ponto: mordomia. O Senhor diz que nós somos mordomos. Como que você tem cuidado? O mordomo cuida, né? O mordomo cuida. Esse nome se dá também para os anjos. Os anjos são mordomos nossos, amém? E igual aquela comercial antiga do Alfred, né? É a mesma coisa os anjos. Eles são mordomos nossos, amém? Eles são ao nosso serviço.
E nós também somos chamados de mordomos do Senhor. Aliás, o Senhor diz que nós somos cooperadores. Quem somos nós para sermos cooperadores, queridos? Mas Ele quis assim. Ele disse assim, olha, eu vou fazer uma obra, eu vou implantar um reinado, mas eu quero que vocês ajudem nesse reinado. E aí então um dos pontos do aumento do reinado do Senhor na minha vida é como que eu estou lidando com as coisas que o Senhor me dá. Como que você está cuidando daquilo que o Senhor te deu? Você é um mordomo do Senhor. Como é que está aquilo que foi colocado nas suas mãos? Qual é a nossa tendência? Se o negócio não começa a dar muito certo, aí nós falamos, eu estou sentindo que isso não é para mim, né? Eu estou sentindo que o meu tempo terminou. Talvez é a frase mais clássica. Olha, eu acho que o meu tempo terminou. Por quê? Porque é bom quando o negócio está fluindo. Não é? Todo mundo gosta de estar em algo que está fluindo, mas algo que não aparentemente não está fluindo. Se nós não tivermos entendimento que é o reino de Deus que está em nós, que Ele está aumentando, que não é visível muitas vezes, o que nós temos a tendência? Eu não quero mais. Eu vou contar algo pessoal meu. Em uma época, foi me dada a função de estar numa sala de adolescentes. E aí, eu comecei e tal, e de repente o povo começou a ir embora, não vinha mais nas aulas. E aí eu peguei e falei assim, bom, eu vou puxar o meu carro daqui antes que, né, alguém venha cobrar e falar assim, eu acho que é a sua aula. Mas aí o Senhor disse assim para mim, vai até o fim. E eu disse, Senhor, mas o povo está indo embora, deve ser por causa da aula. O Senhor disse, vai até o fim. Mas eu resisti, toda vez eu ensaiava para falar para o superintendente, né, que é o nome, né, Gabriel, da escola dominical, que eu ia entregar. Eu falei, olha, melhor você arranjar outro, porque eu acho que o pessoal não foi com a minha cara. Mas o Senhor dizia que não. Enfim, e aí eu continuei, mas enquanto eu não entendi que não era a minha vontade, o Senhor estava tratando com o meu caráter. Porque eu estava achando bom enquanto estava dando ibope. Mas depois, quando o ibope acabou, o que eu estava pensando? Não, a minha reputação. O que vão falar? O Daniel pegou a sala e acabou com a sala. Mas o Senhor estava tratando comigo. E aí, então, passava um domingo, aí faltava o outro. Aí, daqui a pouquinho, mais um outro. E daqui a pouquinho mais o outro. E aí a gente começou a sala a fazer um círculo, porque a sala era grande. E aí um dia eu falei, Senhor, o Senhor vai permitir que venha uma pessoa só para me humilhar dessa forma? Eu falei, Senhor, eu não acredito que eu vou passar uma humilhação dessa. Mas chegou o dia que só tinha uma pessoa. E o Senhor disse, faça como se a sala estivesse cheia. Amém. Naquele dia eu dei a aula e eu fiquei muito triste, muito chateado. E aí chegou a noite, o superintendente, antes de começar o culto, falou assim, eu quero falar com você, Daniel, no final do culto. Eu falei, agora já era. Aí eu quase que eu falei para o senhor, tá vendo? Era isso que o senhor queria? Então agora aconteceu, né? Vou ser convidado a me retirar. E aí tudo foi, aí queridos, eu estava no culto triste, mas o Senhor é tão bom, né? Aí veio a unção do Senhor, e foi um Pentecoste aquele culto, e não sei o que, e a igreja que eu estava, né, ali em cima tal, tinha uma mesa de vidro que pegava quase o púlpito inteiro, né? Com você chegou a conhecer aquela mesa de vidro aqui em São João Clínico? Era enorme, tinha uns pés trabalhados. Gente, aquela mesa era uma relíquia. Né? Então quando começava a mover, já tinha uma diaconisa, um diácono ficava ali guardando a mesa e tal, né? Mas, amém, a mesa era guardada. E queridos, aquele foi sabe aquele culto do tal? E aí quando eu dei por mim, eu estava embaixo da mesa, né? Assim, e eu já vi que tinha uns 3, 4 diáconos, né? De reforço ali para qualquer coisa. E aí, amém e tal. Então, para vocês saberem como o culto foi uma bênção. Aí, quando terminou, o superintendente veio falar comigo e falou assim, olha,
eu quero dizer para você que se não tiver aluno na sua sala, eu vou assistir a aula com você, mas você não vai sair. Queridos, quase que eu caí de costa. Eu fico com você, Daniel, mas nós vamos chegar até o final. Então aquilo me deixou lá em cima, e eu falei amém, e eu fui orar ao Senhor. E aí, na próxima aula, aquela pessoa que estava, aquele adolescente que estava, trouxe um adolescente, e aí na outra aula já tinha, alguns foram voltando, e aí um contava que não estava vindo mais porque tal, mas eu falei, não é por causa de você, Daniel, não é por causa de você, é porque eu não queria vir mais para a igreja, eu não queria mais levantar cedo, e não sei o quê, mas você sabe que eu tinha saudade da sua aula, eu tinha saudade do que você falava, e não sei o quê, e foi voltando. Quando nós terminamos o ano, a sala cabia, acho que era 35 ou 40 pessoas, tinha 70 e poucos adolescentes, não cabia, teve que separar, fazer 2 salas, porque o reino do Senhor, Ele disse, eu cuido do reino, Ele vai sempre crescer, não é nós, a palavra do Senhor diz, não é Paulo, nem Apolo, mas quem dá o crescimento é o Senhor. Ele não deixa, Ele não permite que seu nome cresça, por quê? Porque o reino do Senhor não está exclusivamente para uma pessoa, o reino do Senhor é para todos, então Ele precisa crescer em todos, Ele não cresce só em uma pessoa, Ele cresce em todos, não está aqui ou não está lá, o reino de Deus está dentro de você. Então, como nós líderes começarmos a entender qual é a parte, o que eu tenho feito para que esse reino aumente, será que eu tenho cuidado muito bem da missão que o Senhor me deu? Dentro deste reinado, dentro desse principado, existe uma missão que o Senhor dá para cada um, querido. Aqui cada um tem uma função. Talvez você nos veja, os pastores acham que nós sabemos fazer tudo. Coitado. Queridos, quando se trata de trabalhos manuais, não me chama. Né Wesley? Ontem o Wesley foi lá fazer umas adaptações na minha bicicleta. Eu sou um desastre, né, Rosa? Eu sou um desastre. Então, se fosse depender aqui para mim fazer qualquer coisa, pendurar, olha, não ia ter. Mas existem pessoas aqui que são fantásticas. Não tem como o pastor fazer tudo. Não tem como o líder fazer tudo. Talvez você possa nunca subir nessa plataforma, mas o que você faz, com certeza, eu não sei fazer. Talvez aonde você chegue, eu não posso chegar. Aonde você está, queridos, o reino de Deus também fala de influência. Aonde você está influenciando, eu não posso influenciar. Existem coisas, assuntos que eu não posso entrar. Existem pessoas aqui que conseguem falar com determinadas pessoas que eu nunca vou conseguir, que eu nunca vou ter acesso. Mas, querido, o reino do Senhor está dentro de você. E Ele vai aumentar. E Ele vai crescer. E Ele vai continuar. Então, a primeira coisa que você precisa entender, e essa é a pergunta para nós estarmos encerrando. Você foi chamado para uma missão. O que você está fazendo desse chamado? Pensando que o reino de Deus está crescendo dentro de você. Está crescendo para quê? Está crescendo por quê? Queridos, nós estamos em ensinamento todos os dias, como líderes, você não pense que nós já sabemos tudo. Por exemplo, sábado, nós iríamos para o monte com os adolescentes e com os jovens. A minha vontade era estar no monte. Para mim, tanto faz se está chovendo, se está. Eu já fui para o monte, que depois se torcesse, dava baldes e baldes, né, Raquel e Ronaldo? Já fomos, já passei, já fiz propósito de 7 sábados, e todos os sábados choveu de verdade, de molhar até a roupa de baixo. Mas aí, alguém falou assim para mim, olha, mas aí se alguém ficar doente, as mães podem não gostar, e com certeza, né? Porque não está na minha casa, né?
então fica doente. Alguns podem não conseguir se concentrar, porque não consegue ficar debaixo de água, tal. Então, e eu fiquei triste. Lá eu queria ir no monte. E aí parou de chover, aí que eu falei mesmo. Falei, tá vendo? Parou de chover, podia ter ido no monte. Saiu até lua. Mas, queridos, olha a nossa mente, o reino do Senhor sempre vai crescer. E nós ficamos por aqui mesmo na igreja. Algo glorioso aconteceu. Porque o reino está dentro de nós. Não está no monte, não está na igreja tal, o reino de Deus está dentro de nós. E o reino de Deus, sábado, ampliou nas nossas vidas, não é verdade? Quem estava aqui, os jovens e os adolescentes. Então, queridos, o reino do Senhor não está limitado porque Ele está dentro de nós. Então, o que você tem feito do seu chamado? Mesmo que você não tenha o título de líder, você tem um chamado. Você sabe que você tem algo na sua vida que é bênção, que vai trazer outras pessoas. Tem pessoas que têm uma facilidade muito grande de se aproximar, de chegar e conversar. Existem mulheres aqui que talvez, naturalmente olhando, você acha assim, nossa, mas será? Mas que chega nas pessoas de uma forma tão naturalmente que aquilo toca as pessoas. Nós temos aqui. E talvez nós nunca iremos ouvir essas pessoas falando aqui na plataforma. Mas elas chegam em pessoas que eu nunca vou chegar. Então o que você tem feito do seu chamado? Segunda pergunta para nós e para você fazer no seu discipulado. O que tem crescido dentro de mim, com respeito ao reino de Deus? E o que eu estou fazendo desse crescimento? O que é que está crescendo? Você sabe que tem algo, sabe aquele que te chama, aquele fogo que está em você, que você fala assim, olha, eu queria tanto fazer isso, eu gosto de fazer isso. E aí talvez você fique pensando assim, mas acho que isso não tem nada a ver. Eu não sei, acho que não tem nada a ver. Faça, querido. Deixe que isso cresça. Deixa que isso cresça, porque o reino do Senhor vai sempre ampliar. E o que você tem feito com esse crescimento? Eu disse, Senhor, eu quero ter entendimento do meu chamado. Por que o Senhor está fazendo isso? Nós temos que perguntar, querido. De vez em quando eu pergunto, por que está dessa maneira agora? O que está acontecendo dessa forma? Qual é o propósito? O que eu tenho que fazer? Está crescendo, e aí? Amém? O Senhor está me dando muitas palavras proféticas, mas por quê? Porque algo precisa ser feito no reino de Deus. Você está orando e as pessoas estão sendo curadas, por quê? Terceira pergunta. O que o Senhor tem designado para sua vida? Aquilo que o Senhor designou para a sua vida, você tem feito com seriedade? Você já tem algo de Deus na sua vida e você tem feito com seriedade? O reino de Deus precisa de seriedade. Então, aquilo que o Senhor já te deu, designou, você sabe, está sobre os seus ombros. Você tem feito com seriedade? É o reino de Deus que está crescendo na terra, querido, através de você. E nós precisamos ter seriedade. Nós precisamos ter total entendimento daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Então eu tenho sido sério naquilo que o Senhor me deu. E é tão bom quando nós estamos vivendo em um mover onde as coisas são compartilhadas. Né? Porque às vezes nós olhamos para as pessoas, nós sabemos que tem total potencial, né, pastor? E aí, eu olho e eu falo assim, agora com essa palavra, esse entendimento, eu falo, meu Deus, o reino está crescendo. Sabe quando você vê uma pessoa que tem todo o potencial, mas que parece que está preso? Eu vou falar o nome de uma pessoa que eu sei que essa pessoa não vai brigar comigo pelo tempo de amizade, mas eu estou muito feliz de ver o crescimento do Sérgio. Eu ia falar Itamar, Sérgio. Aí é só alguns que iam saber. É porque eu chamo ele de Itamar, né? Só para ser diferente. Porque é Sérgio Itamar, né? Mas é o nome dele.
Por quê? Porque com esse tamanho todo há um reino crescendo. Amém? Tem muito espaço aí. E é tão bom quando nós podemos ver que a pessoa está designando, porque eu sei do chamado que Deus tem na vida dele. E há anos que eu sei. E ele tem essa facilidade de falar com as pessoas em pequeno grupo. Talvez se colocar ele aqui, eu sei que o Sérgio não vai engatar a primeira, né, Sérgio? Ele não vai correr igual ele corre no carro dele. Mas se colocar ele no pequeno grupo, ele vai embora. Qual é a parte que o Senhor te colocou, querido? Não permita que esse reino cresça, cresça, cresça e não se estabeleça com outras pessoas. Nós estamos aqui para que esse reino cresça e seja estabelecido. Quero que você fique de pé. Glória a Deus. Quem sabe uma outra oportunidade nós vamos continuar, porque essa palavra é muito rica. Mas eu quero que você feche os seus olhos. E eu quero declarar a palavra do Senhor. Eu quero profetizar a palavra do Senhor. O reino do Senhor vai crescer, vai ampliar, 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 ampliar na sua vida. E a palavra do Senhor termina no verso 7 dizendo assim, que Ele vai, através do seu grande amor, vai providenciar para que tudo isso aconteça. Então, querido, não fique se preocupando. Ah, mas eu acho que eu não tenho condições, eu acho que eu não vou conseguir. Querido, o grande amor do Senhor providencia todas as coisas. Só deixe que o reino dele cresça na sua vida. Se você abriu a sua casa, é porque o reino está crescendo dentro de você. Você tem entendimento que a sua casa pertence ao reino de Deus. Então, amém. Glória a Deus. Deixa o reino crescer. Deixa o reino crescer. Deixa o reino ampliar. Levante as suas mãos. Por isso que o pastor Marinho está lá do outro lado. Que o reino está crescendo. E nós não podemos deixar crescer só para ficar gordo. Amém? Então nós temos que deixar crescer para que o nome do Senhor vá em frente. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós queremos te agradecer, Senhor. E nós queremos te pedir que essa palavra se cumpra em nós, que o teu reino cresça, amplie, aumente dentro de nós, dentro de mim. Pai, eu me abro para isso. Eu te dou todo o espaço. Diga isso para o Senhor. Nós te damos espaço para que o teu reino cresça em nós, cresça em mim. Eu te dou espaço, Senhor, que esse reino possa crescer para que o teu nome seja glorificado. E um dia nessa terra possa ser totalmente estabelecido o reino de Deus. O reino de Deus chegar a esse lugar, a essa nação, a esse mundo. Pai, então, em nome do Senhor Jesus, nos ajuda, Senhor, nessa noite. E que essa revelação da Tua palavra possa se ampliar até o final da semana. E que nós possamos ter cada vez mais entendimento da Tua palavra. Levante a sua mão mais uma vez. Nós queremos, Senhor, abençoar a vida do pastor Marinho e de toda a equipe, que agora vai entrar no Nepal. Como igreja do Senhor, nós guardamos eles. Como igreja do Senhor, nós declaramos que nenhuma arma forjada de Satanás irá ser contra os filhos de Deus, porque eles estão a serviço da embaixada dos céus. Eles são embaixadores do Senhor, trazendo um reino de paz a essas nações. Então, em nome do Senhor Jesus, que todo plano do inferno, toda artimanha, nós trazemos à luz do Senhor e declaramos sem efeito. Pedimos a Tua bênção, Senhor, nessa nova etapa da viagem, Pai. Que milagres, que curas extraordinárias, que o Teu poder seja liberado sobre aquela nação. Pai, nós te agradecemos por esse tempo que temos na Tua casa. Que nós possamos, Senhor, amanhã ter a Tua bênção sobre as casas de milagres que irão acontecer amanhã, na quinta-feira. Que a Tua glória seja sobre cada um. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe, queridos, em nome do Senhor Jesus.